Oi. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, muito emocionada, feliz, de reconhecer pessoas com quem eu interajo tanto via telinha de computador, como o Ricardo, que eu achei que eu fosse embora sem conseguir te conhecer, e que nunca tinha tido a oportunidade de abraçar a gente que trabalha junto com a gente e tal. Eu estou me sentindo, assim, primeiro oprimida pelo teatro do oprimido, porque eu sou formada pela Unesp de Botucatu, com pós-graduação pela USP de Ribeirão Preto. Mas eu não sou médica, nem o outro. Eu sou bióloga, ainda não tenho categoria. Então, eu quase tive uma síncope ali quando eu estava ouvindo a apresentação, achei o máximo. Só me faltou ser nascida mesmo na maternidade Bom Parto, feita por médicos. Era a minha cara isso, porque eu já tenho um vô chamado Cesário. Era para completar com chave de ouro a minha biografia. Bom, eu tinha uma resistência imensa de ler alguma coisa em uma apresentação. Na minha área anterior de formação, a gente, inclusive, era desencorajado a fazer isso. E o resultado é que a gente esquecia de falar um monte de coisa importante, ficava no Então, hoje eu vou ler, pela primeira vez, numa apresentação, algo que eu escrevi apenas para não esquecer de pontos fundamentais, e para falar sobre esses pontos fundamentais, aproveitando essa grande oportunidade de estar aqui nesse evento, né? Então, eu vou ler algumas coisas, mas prometo interpretar com emoção para não ficar uma coisa muito mecânica, tá? Então, ontem, quando eu estava terminando de organizar essa minha fala de agora, nessa mesa que se propôs a discutir a ocupação das praças, das redes e da blogosfera, eu estremeci um pouco. Na verdade, está escrito que eu estremeci um pouco, mas eu estremeci muito. Geralmente, eu deixo para preparar o que eu vou falar um dia antes ou na noite anterior, porque eu gosto de dar o tom do evento onde eu estou participando, para não ficar uma coisa muito... eu apresentei isso em abril do ano passado, em Natal, peguei um slide daqui, colei com o de lá e estou apresentando de novo. Então, para ter uma coisa bem contextualizada com o evento e com as pessoas que estão ali, né? Então, eu me apavorei um pouco, fiquei bastante tensa para preparar isso, embora eu tenha muitos anos de apresentação assim, para muita gente, tal, por conta da minha formação. Porque eu estive presente aqui nos debates, nesse evento, e eu vi o altíssimo nível dos profissionais e dos debates que aconteceram aqui nesses 2 dias e meio, 3 dias, né? Aí eu pensei, o que eu posso falar para essas pessoas de nível tão alto e profundo de conhecimento acerca da medicalização, que trabalham em pontos tão diferentes do Brasil e do mundo, que não seja para eles ponto já discutido, que possa contribuir, que fosse além do que é discutido dentro da academia. E é muito difícil essa coisa de a gente falar para um público altamente selecionado do ponto de vista de envolvimento intelectual, teórico, prático, militante e ativista, que está nessa luta de Davi contra Golias, combatendo a medicalização e a patologização da vida há tanto tempo. E logo eu, que estou engatinhando nesse caminho. E faz tão pouco tempo que estou estudando e tratando desse assunto. Mas aí foi quando eu percebi que eu poderia trazer aqui uma coisa de muito valor, porque eu sou uma pessoa só, mas eu poderia trazer uma coisa que tem um valor inestimável, que é a voz de milhares de mulheres, que não estão aqui por N motivos, ou porque não é sua área de formação, ou tantos outros motivos. Eu podia trazer aqui a voz das mulheres que se organizam na luta mediada pela internet. O empoderamento feminino conquistado por nossa presença nas redes e nos blogs, nas organizações das marchas que nós conduzimos nos últimos anos, não sei nem se dá para falar últimos anos ainda, eu acho que é no último ano, como a Marcha do Parto em Casa, a Marcha da Humanização do Parto, a Marcha em Defesa da Presença das Doulas nas maternidades, nas manifestações nas múltiplas cidades do país, nos inúmeros grupos maternos das redes sociais.
E aqui eu quero fazer um agradecimento particular às mulheres que compõem um grupo chamado Maternidade Consciente no Facebook, que eu criei há bem pouco tempo, que é um grupo específico contra a medicalização da infância, e que hoje tem cerca de 1.600 mulheres participantes. Estou sendo até sexista falar 1.600 mulheres, e tem um cara chamado Tiago, que se souber que eu falei isso, me mata. Mas é que são 98%, mais ou menos, de mulheres e alguns poucos pais que ainda estão em processo de entrar nesse mundo onde se fala de crianças e parto e tudo mais. Mas, pelo que tudo indica, é cada vez maior esse número de homens que está entrando nessa área. Então, eu vim trazer aqui o empoderamento visto nas diversas listas de discussão por e-mail, nas redes como a Parto do Princípio, da qual eu sou membro, tenho muito orgulho de fazer parte, Parto do Princípio, Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa, em conquistas, como a que fez a Rede Globo se retratar em público por condenar a amamentação em um programa desrespeitoso financiado pela Procter & Gamble, no financiamento colossal do primeiro documentário brasileiro sobre humanização do parto no Brasil, O Renascimento do Parto, que foi inteiramente pago com recursos arrecadados via internet das pessoas, da comunidade virtual, que fizeram de pequenas a grandes contribuições e tornaram isso possível. E que vai entrar em cartaz nos cinemas das principais cidades brasileiras na primeira semana de agosto. Há anos a gente está esperando por isso. Nos grupos que se organizam para a apresentação do documentário Muito Além do Peso, que fala sobre a questão importante de como a gente está envenenando a nossa infância, não somente com fármacos, medicamentos e drogas, mas com aditivos e alimentação que não tem nenhuma finalidade nutricional. Nos depoimentos que nós coletamos para o videodocumentário popular Violência Obstétrica, A Voz das Brasileiras, e uma conquista tão atual, uma grande conquista, de nós termos conseguido a inclusão da violência no parto no relatório da CPMI da violência contra a mulher do Senado, que aconteceu no mês passado, fruto do trabalho das mulheres da Rede Parto do Princípio. Tudo isso mostra que nós, mulheres em rede, estamos construindo um poder coletivo que é desafiador, que é o contraponto à pressão exercida pelo biopoder contra os nossos corpos e os corpos dos nossos filhos. Que a mudança que a gente deseja ver no mundo, a gente busca, por meio das mudanças, nos nossos microcosmos individuais, porque são essas pequenas mudanças que impulsionam as grandes revoluções. Como tão perfeitamente disse a professora Cecília Coimbra ontem. E porque isso é o que o professor Peter falou com tanta sabedoria por diversas vezes em sua fala nesse evento. Isso é potência de vida. Eu estou muito feliz, então, muito honrada de estar aqui, falando sobre mulheres. São mulheres que cuidam de filhos, que estão dentro das suas casas, que muitas vezes são menosprezadas ou hostilizadas. Por suas opções, por uma sociedade que desrespeita a diversidade, que não acolhe a diversidade, que rotula e condena a diversidade. Nós somos chamadas de hippies, de bicho grilo, de responsáveis, de gente que não tem mais o que fazer. Já ouvimos muita gente nos mandando lavar um tanque de roupa. Ouvimos também muitos médicos mandando a gente calar a boca porque na hora de fazer não gritamos. E, a despeito disso tudo, nós também somos as mulheres que, pela mudança que estamos promovendo nos microespaços, estamos conseguindo mudar o macro. Então, aqui eu quero mostrar para vocês algumas imagens, quero falar de pessoas como a doutora Melânia Amorim, médica, doutora mesmo, com doutorado, pós-doutorado, obstetra que atende exclusivamente pelo SUS, em Campina Grande, na Paraíba, nordestina, professora, mãe, blogueira. Ela ocupa todos os espaços. E que faz aquilo que considero ser o ponto crítico de todo o nosso movimento, que é levar à esfera pública
da assistência ao parto, aquilo que as mulheres que podem usar o privado já estão conseguindo, que é o parto com respeito. Quero falar também sobre os belos nascimentos que todo mundo tem acesso no YouTube e que nos emociona. Mas eu também quero falar de vídeos que não são tão acessados, como os belos nascimentos que acontecem no ISEA, o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, em Campina Grande, na Paraíba, que atende mulheres via SUS e que tem prestado um atendimento humanizado de primeira qualidade. Porque a blogosfera e as redes nós já estamos conquistando. Mas agora a gente precisa ir às praças e conquistar as praças públicas. Então, hoje eu venho aqui para trazer um pouco do que nós, mulheres em luta, mediatizadas pelas redes sociais, conectadas pela internet, usando nossas listas, nossos grupos, nossos blogs, estamos fazendo no combate à medicalização e patologização da infância e do corpo feminino. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, diz que a questão do acesso dos elementos femininos ao meio digital deve ser uma das prioridades de atores políticos globais, por considerar que se trata de uma ferramenta crucial para o empoderamento das mulheres. Isso é verdadeiro e está acontecendo aqui no Brasil. São centenas de mulheres conectadas. Oi, estão ouvindo? São centenas de mulheres conectadas em rede, combatendo a medicalização da infância, rejeitando diagnósticos, confrontando estabelecimentos de educação, contrapondo-se a pareceres dados por profissionais psico qualquer coisa, um psiconeuro isso, um neuropsico aquilo, em defesa da amamentação e contra a opressora indústria dos complementos e dos leites artificiais, rejeitando cesáreas eletivas, rejeitando que transformem nossos filhos em doentes, rejeitando a normalização da infância, respeitando as diferenças individuais entre bebês, crianças e adolescentes, acolhendo essas diferenças, amparando e orientando outras mulheres e, assim, também atuando como elementos multiplicadores. Nós ainda somos muito poucas, mas também somos muitas já. Mas a gente vai ser mais ainda. Porque há muitos de nós doando seus tempos e seus trabalhos, ativamente engajadas, construindo espaços virtuais ditos maternos, que têm servido como ponto de encontro para centenas ou milhares de outras mães e pais. Blogs questionadores, provocativos, que instigam e estimulam a reflexão, mas que são, acima de tudo, acolhedores. A esse trabalho dedicado, e na grande maioria das vezes voluntário, chamamos muito humildemente de trabalho de formiguinha. Hoje eu vejo que a expressão formiguinha é mesmo pertinente, mas não por sermos pequenas, mas porque somos muitas, trabalhamos coletivamente e, principalmente, porque, embora pequenas, temos condições de sustentar um peso muitas vezes maior do que o dos nossos próprios corpos, à semelhança das formigas. Para mim, nesse momento, é muito difícil não me emocionar ao fazer essa breve retrospectiva do fundamental papel que as mulheres vêm tendo via redes, grupos e blogs, que já ocuparam, sim, as redes e a blogosfera e que caminham agora para ocupar as praças. Eu sou blogueira de um blog chamado Cientista que Virou Mãe, que começou como um simples espaço de compartilhamento das minhas vivências pessoais, emoções, angústias e experiências como mãe de uma menininha chamada Clara. Bastante parecida com a Clara, descrita ontem na mesa Conceitos e Práticas Não Medicalizantes na Educação e na Saúde. Aquela menininha que não quis desenhar no corpo desenhado no papel, mas quis desenhar fora dele, cheia de imaginação, criatividade e potência de vida. Sem que eu sequer pudesse imaginar, esse blog se tornou conhecido, acessado, frequentado, e hoje são milhares de pessoas que acessam textos sobre o respeito à infância, às mulheres, contra a patologização de aspectos absolutamente normais da vida, especialmente contra a medicalização da vida das nossas crianças.
Por conta desses textos, recebo diariamente dezenas de mensagens com dúvidas e pedidos de orientação, 90% dos quais eu não consigo responder, por simples falta de tempo. Recebo depoimentos e desabafos de mães de crianças de 1 ano e meio que ainda não falam perfeitamente e que, por isso, estão convivendo com a possibilidade de um, entre aspas, autismo, sugerido por profissionais não pautados pela ética e pelo respeito à infância. Mães de crianças cheias de vida que foram rotuladas como hiperativas. Ou de crianças que não prestam atenção nas aulas sobre seno, cosseno e tangente, que sequer conseguem imaginar para que serão usados e que, para 90% das vezes, não serão usados para nada. Não por uma criança de 12 anos, com certeza, né? Rotuladas como deficitárias de atenção. Crianças que vivem em sistemas de educação antiquados e que, mesmo aqueles que querem lutar contra e que estão no sistema de educação, não conseguem. Mães agoniadas querendo respostas para a pergunta que insiste em aparecer: meu filho é normal? Isso é normal? Ele faz isso é normal? São entre, hoje, 3 e 4 mil acessos diários ao blog. Uma coisa que eu nunca pude imaginar. E que me deu uma certa crise quando eu percebi que estava acontecendo, porque eu percebi que a responsabilidade era muito maior do que apenas contar uma historinha de mãe de primeira viagem. Por conta desse blog, eu tenho atingido pessoas, tenho provocado a ira de muitas, tenho recebido ameaças de processo dos defensores da psiquiatrização da infância, o que mostra que eu estou no caminho certo. Mas também tenho recebido convites mais que especiais como esse de hoje. E também com a participação na reunião da Macro-Regional Sul, da Política de Humanização do SUS, que aconteceu no mês passado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cidade escolhida justamente pelo que aconteceu com os nossos companheiros, irmãos, na Boate Kiss. Fui convidada como representante do movimento social de mulheres mães em luta pelo respeito ao parto e nascimento. Também tenho recebido uns convites que são inacreditáveis, né? Eu fui convidada para participar do Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Neonatologia, em setembro, e do Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, no Rio de Janeiro, em outubro. Congresso que eu não iria participar, porque a inscrição custa R$400 para um aluno de pós-graduação que ganha uma bolsa que é pouco mais do que isso. Mas agora eu vou, porque agora eu sou convidada para falar. Mas por que eu mantenho esse blog? Por que eu aceito o desgaste emocional da exposição e do confronto? E é muito desgastante, muito. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei: eu vou acabar com esse negócio, não aguento mais. Porque as pessoas te atacam, as pessoas te censuram. É muito difícil, é uma exposição. A minha mãe, no começo, queria morrer. Mas, meu Deus, vai ficar contando as coisas assim? Eu falei: mãe, isso vai dar certo, as pessoas vão se identificar, a gente vai botar as pessoas para pensar. Hoje ela tem um blog. Mas eu não posso falar qual que é. É capaz, né? A mãe da cientista. Bom, por que eu mantenho esse blog e aceito essa exposição, essa pressão e tal? Eu podia muito bem estar cuidando da minha filha só. Né? Ou estar indo dormir todo dia, meia-noite, 11 horas. Eu vou dormir todos os dias às 5 da manhã. Todos os dias. Só sexta, sábado e domingo que não, porque eu descanso. Porque eu trabalho na madrugada. Porque eu não consigo escrever as coisas do doutorado e do blog, tudo com a minha filha brincando ali. Então, o dia é para fazer coisas menos intelectuais, mais divertidas, afetuosas e tudo mais. Por que eu aceito fazer isso? Porque eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança de cada pessoa. Eu acredito no potencial que temos de nos transformarmos e, transformando, nos ajudar a transformar o mundo ao nosso redor. E por que eu acredito nisso, na mudança de cada pessoa? A explicação vem agora, no trecho que eu vou ler para vocês, que eu peço que vocês ouçam com bastante senso crítico. Abre aspas.
Quando se trata de outras condições psiquiátricas, os medicamentos à base de espécies vegetais podem representar uma possibilidade de tratamento, principalmente quando são considerados os dados estatísticos que apontam para o fato de que a depressão e a ansiedade afetam 1 em cada 6 pessoas e que 40% das pessoas que têm outros tipos de transtornos psiquiátricos também desenvolvem sintomas de ansiedade e depressão. Vejam que mudou o tom da minha voz, né? Tem uma causa isso. Muitos desses pacientes acabam desenvolvendo também distúrbios do sono e é principalmente na tentativa de manejar esses distúrbios que novos fármacos vêm sendo desenvolvidos e precisam ser desenvolvidos com cada vez mais intensidade. Atualmente, acredita-se que a neurotransmissão serotonérgica no sistema nervoso central esteja envolvida na patogênese e terapia da ansiedade e da depressão. A diminuição das concentrações cerebrais de serotonina e de seu principal metabólito, o 5-HIAA, são comumente observadas em animais e em pacientes que vivenciam situações de estresse e depressão, sugerindo o envolvimento de uma disfunção no sistema serotonérgico. Achados clínicos mostram que muitos agentes terapêuticos atualmente em uso aumentam a disponibilidade de serotonina, a qual apresenta uma relação direta com a sua atividade antidepressiva. Muitos recursos naturais e financeiros são literalmente atirados na lata do lixo, sem possibilidade de reaproveitamento, provocando perdas na economia, agravando a condição ambiental e diminuindo a disponibilidade de recursos para a população. A proposta de reaproveitamento dos resíduos, principalmente de suas cascas, como matéria-prima para a produção de outros produtos, tem sido uma alternativa que vem ganhando espaço desde o início da década de 70 e é considerada uma proposta plausível e concreta, representando uma excelente fonte de materiais considerados estratégicos para algumas indústrias brasileiras. A indústria farmacêutica é uma dessas indústrias capazes de absorver esses materiais estratégicos e, assim, contribuir socioambientalmente. Ponto, fecha aspas. O que diz esse trecho que eu acabei de ler? Diz que ansiedade e depressão são condições vistas em quase todas as pessoas. Que quem sofre de ansiedade e depressão, muito provavelmente também vai sofrer de distúrbio do sono. Que a ansiedade e depressão são condições exclusivamente advindas do mau funcionamento cerebral, da falta de um composto químico. Mas que tudo bem, não tem problema que falte esse composto químico, porque a indústria farmacêutica está aí para suprir essa falta. São compostos que muitas vezes estão presentes em produtos que são jogados no lixo, como a casca de algumas frutas, e que, portanto, estariam sendo desperdiçados. Mas que a indústria farmacêutica, glória, pode contribuir para reduzir esse desperdício, produzindo, assim, novos produtos contra a ansiedade e a depressão, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Mas não é só isso. Você ainda leva de brinde a redução do impacto ambiental. Bem, em tempos de fundamentalismo religioso, visto atualmente em um país até então livre de amarras religiosas, como é ou era, já não sei mais, o nosso Brasil, isso é quase uma coisa para se dizer: indústria farmacêutica é para glorificar de pé a igreja. Mas quem escreveu esse trecho que eu acabei de ler, sabia o que estava falando? Sabia o que estava dizendo? Essa pessoa sabia a quem ela estava servindo? Não sabia. Porque fui eu que escrevi. Na minha tese de doutorado, quando eu não fazia a menor ideia do poder de opressão que essas palavras poderiam ter se chegassem nas mãos, que quase chegaram, porque a indústria farmacêutica propôs o patenteamento do que eu descobri. Que eu realmente descobri uma coisa louca. E foi uma guerra que eu comprei com os meus orientadores, não uma guerra declarada, para não patentear. Qual foi essa guerra? Eu tinha prazo até semana que vem para entregar esse negócio, eu nunca entregava o negócio pronto. Alguma coisa me dizia que eu não podia fazer isso, mas eu ainda não tinha esclarecimento para isso, né? Bem, quem escreveu aquele trecho não sabia,
Mas um dia soube, e um dia viu, e sofreu muito quando viu. Sentiu-se peça ínfima de uma poderosa e opressora máquina. Mas também viu que, justamente por ser ínfima e pequena, ela não faria falta se saísse. Não naquele lado do jogo. Quem escreveu aquele trecho e o defendeu perante uma banca de conceituados doutores fui eu. Bióloga, especialista em farmacologia, mestre em psicobiologia, doutora em neurofarmacologia, com pós-doutorado em farmacologia também. Eu escrevi, e é por isso que eu acredito no poder da mudança individual. Com toda a minha força, eu acredito que as pessoas mudam quando expostas a um conhecimento que liberta, que transforma e que não oprime ainda mais o oprimido. Eu mudei não sem sofrimento, não sem medos, não sem arriscar minha segurança emocional, financeira e a da minha família. Mudei impulsionada pelo fato de ter me tornado mãe, por estar criando um novo ser humano para uma sociedade também nova, e decidi, jamais voltarei a escrever algo parecido com aquilo. Compreendi a importância de ter escrito isso como parte importante da minha constituição humana, mas deixei para trás um caminho cuja filosofia não mais encontrava ressonância em meus valores e crenças. Quem está ocupando hoje as redes e a blogosfera em busca da não medicalização da infância e do corpo feminino compartilha da mesma crença que eu. Nós acreditamos na mudança individual como promotora de uma mudança coletiva. Então, agora, nos 2 minutos e meio, 3 minutos finais que me restam, quero mostrar para vocês algumas imagens fruto desse trabalho lento, porém progressivo e persistente, de ocupação dos espaços virtuais e que vem levando paulatinamente à ocupação também das praças públicas. E desde já eu agradeço não somente pela oportunidade de contar uma história que é ao mesmo tempo tão íntima e tão pública, mas principalmente por ter sido convidada para compor esse grupo tão especial em defesa da vida, do respeito às diferenças, do acolhimento humano e da potência de vida. Muito obrigada a todos e todas. Eu espero que vocês gostem desse videozinho bem curtinho, que pode passar agora, por favor. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente pra sempre, no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora, agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu.
Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede. Agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo. Agora toda minha roupa. Agora volta pro novelo, agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive, agora a criança sou eu. Agora sinto um gosto doce. Agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe. Agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora. Agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga. Agora eu brigo pra voltar. Agora. Agora. Muito obrigada a todos e todas.